Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Maravilhoso é o nome de Jesus. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Ouvintes, amados preciosos, mundo evangélico, cristianismo, preste bem atenção. É um desafio da própria verdade. É um desafio das Escrituras. É um desafio do próprio Deus. Por que ficarmos indiferentes? Esse é um momento de desafio. Agora veja que desafio tremendo nós vamos encarar agora. Apóstolos e profetas.
Existem apóstolos? Bom, aí ninguém discute. Tudo bem, apóstolos, sim. Paulo fala nisto. Apóstolos. A gente crê que há apóstolos. E profetas? Profetas é o carismático, aquele que profetiza casamento, negócio do caminhão, se dá certo ou não, e eis. Não é esse o profeta. Que a igreja está edificada sobre esse fundamento. Isso teria ruído há muitos anos, há muito tempo, não teria saído do lugar. Quando São Paulo está falando aos Efésios capítulo 2, versos 19 e 20, de que o fundamento da igreja é apóstolos e profetas, ele não está se referindo a apóstolos constituídos por homens, por organizações, por méritos humanos, por políticas religiosas. Mas são fatos vindicados pelo próprio Deus. São pessoas chamadas de uma forma direta, não indireta. A chamada indireta pode ser manufaturada. A chamada direta, não. Mesmo para ser um Judas. Mesmo para ser um traidor ou qualquer outra coisa. Então, lutar e combater uma chamada direta de Deus, quer seja Judas, quer seja Pedro, quer seja Paulo, é lutar contra o próprio Deus. Em que situação fica aqueles que combatem aqueles que, em suas concepções, são falsos? E se eles foram chamados por Deus? O irmão Branham raciocinou de uma forma melhor, mais sensata. Ele diz assim: é preciso uma pessoa, um homem mais delinquente do que eu, na humildade dele, mais delinquente do que eu, para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. Ele está se referindo ao homem que é colocado por Deus, até mesmo com a finalidade de trair, de ser falso. Então veja só, Gamaliel teve um conselho que muita gente da mensagem, santos da mensagem, deveriam tomar com ele. Ora, se isso é de Deus, vai à frente. Se não é, então desvanece. Não temos tido tantos outros exemplos? Agora, está profetizado que haveriam falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas. Lutar contra eles é lutar contra as Escrituras. É um pouquinho de raciocínio, nós tomaríamos uma posição correta, se é que somos corretos, se é que somos os verdadeiros no corpo de Cristo. Agora, note isso: profetas vindicados, apóstolos vindicados, chamados de uma forma direta por Deus. O profeta está dizendo na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 148, ele desafia. Com quem Deus começou? Foi com Balaão? Com quem Deus começou? Foi com Coré? Foi com aqueles que apareceram depois? Com quem que Deus começou? Ele diz, começou com Moisés. E Paulo disse que a obra que Deus começa, ele vai aperfeiçoar. Isso que é o importante.
Nós devemos nos colocar na posição em que Deus nos colocou, nos chamou. Esta é uma convicção que deve estar em nossos corações, em nossas vidas, em nossos ministérios. Agora preste bem atenção, porque isso é de interesse de todos. Irmãs, irmãos, crianças, adultos, evangelistas, diáconos, pastores, aqueles que se julgam mestres, doutores, apóstolos e profetas. Profeta ou profetas causa terror para Jezabel, para Herodias, para a grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17. Profeta Natã não causou terror para Davi. A chegada dele foi assim de prazer. Quando o profeta chegava para um homem de Deus, ele não ficava aterrorizado. E tanto assim que quando Natã lançou a parábola, porque a vida de Davi ofereceu uma parábola para o profeta. Uma parábola. Então, o que fez Davi? Concordou tanto que rasgou as suas vestes e declarou a sua própria sentença. Este homem precisa morrer. O irmão Branham disse esse tabernáculo, se referindo ao tabernáculo Branham, com ele lá no púlpito. Ele disse assim, esse tabernáculo precisa de uma matança. Do púlpito, da plataforma até na portaria, até lá no porteiro. Que declaração tremenda. É a mesma. Mas profetas vêm lá do Novo Testamento, aliás, do Velho Testamento. Eles passaram para o Novo Testamento, a ponto deles serem fundamentos da igreja. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, no Pentecostes, discursou 15 minutos, o que ele falou? Ele citou o profeta. Ele não citou o reverendo, o PhD, ele citou profeta. E isso acompanhou a igreja e acompanhará até o seu arrebatamento. Aos Efésios capítulo 4, o quíntuplo de Efésios é constituído de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, e que trará o aperfeiçoamento do ministério. A noiva tem o quíntuplo de Efésios. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está edificada sobre Pedro. Se não está edificada sobre Pedro, não está edificada sobre homem algum. E o irmão Branham diz que nem sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa humana de Jesus. A essas alturas entendemos que a igreja, a noiva, não está edificada sobre William Branham, sobre Joaquim Gonçalves, sobre os santos do Brasil e dos exteriores que vêm ao Brasil ou que vai para o mundo todo. Costuma dizer, esse é Joaquim Gonçalves. E lá nos Estados Unidos, qual é o problema? Lá não tem Joaquim Gonçalves. Na Europa, qual é o problema? Lá não tem Joaquim Gonçalves. E nessa América, que fala o espanhol aí, tudo picadinho, tem Joaquim Gonçalves? Não, né? Só no Brasil é que tem Joaquim Gonçalves. Ora, isso aí mostra realmente que esse ministério não tem levado uma pessoa sequer a edificar a sua fé no homem.
O irmão Branham disse na mensagem, senhores, é este o tempo, ele disse, não olhem para mim, olhem para Jesus. Depois ele pregou a mensagem, olhando para Jesus, olhando sempre para Jesus. E Paulo, como apóstolo vindicado, apóstolo para os gentios, que comungou com o profeta desta era, e falou de mistérios que não eram para o seu dia, mas eram para o irmão Branham, eram para Elias, eram para o ministério do Filho do Homem, eram para o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, ministério tríplice que concentrou pesadamente, superpeso, supercarga, Elias, Filho do Homem, e 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Concentrou tudo no ministério do irmão Branham. É fácil ter um ministério de garupa, engarupando em estrangeiros, em brasileiros e nos outros assim, mas ter um ministério direto, vindicado por Deus, é mais pesado. É só ele. A dor é dele. O fracasso é dele. O sucesso é de todos. O fracasso é só dele. O sucesso é de todos eles. É toque de caixa para eles. É regozijo para eles. É para todos. Mas o fracasso é somente dele. O verdadeiro líder de Deus, chamado diretamente de Deus, que não veio pendurado. Este é assim. O fracasso é só dele. O sucesso é de todos. Depois da onça morta, aí é fácil. Nós temos Corés, Abirões, Datãs, aquela trindade dentro de Israel. Temos Balaões, Absalões, etc. Mas quando estava lá no Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho, ou na travessia do mar, por que não apareceram os tais? Moisés era chamado diretamente por Deus. Por isso, São Paulo, o Espírito Santo, mostrou que a igreja está edificada sobre ministérios vindicados por Deus, porque esta é a revelação dos profetas e dos apóstolos, tendo a pedra de esquina, a angular, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se somos edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo que eles pregaram? A nossa posição não deve ser a mesma? Quando Paulo quis falar de um Alexandre Latueiro, ele falou ali, pronto, e seguiu em frente. Ele não ficou de casa em casa, com a mochilinha de coisas manufaturadas, usando mulheres carregadas de pecado. Que contraste com Paulo, que contraste com o irmão Branham. Não ensinamos como os apóstolos ensinaram? Não faremos, então, como eles fizeram concernente à inteira doutrina de conduta e ordem da igreja, da salvação? É claro, pois Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema, mentira, excomunhão, abominação. Um evangelho que não é boas novas.
só más novas. É o evangelho de Satanás. Não está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos eram de pouca conversa. O que eles falavam acontecia. Como que nós podemos esperar na palavra falada? Eu estou com dentro de centenas de testemunhas aqui. Vem dizer assim, olha, pastor Joaquim Gonçalves, isso foi há poucos dias, agora, no século XXI, né? Testificar a minha bênção para a honra e glória de Deus. Ontem à noite estava enfermo, intoxicado com medicamento errado, passando muito mal, correndo risco de vida. O senhor pregando disse, se Deus colocou em seu coração de vir falar a palavra falada por alguma pessoa, que fosse à frente. A pessoa diz, minha irmã foi até a frente e falou a palavra, decretou a minha cura. E resultado, quando foi no outro dia, ele diz assim, hoje estou aqui com saúde, não sinto nenhum mal. E o irmão assinou seu nome. No outro dia à noite, ela falou a palavra, porque seus ouvidos não estão cheios de bichos. O povo precisa de ouvir, é isto. O povo não está precisando de rolar no chão, de gritar, de dançar. O mundo está dançando. Agora, há pouco acabou a dança do carnaval. E o que receberam? Mas agora essa brisa está nos mostrando que, de fato, estamos edificados sobre apóstolos, sobre profetas, cuja pedra angular, a pedra de esquina é Cristo. Isso te abençoa, isso me abençoa, isso nos dá graça, porque a nossa alma vive a verdade de que Cristo tem poder. Cristo é poder. Quando nós dizemos Cristo é poder, tem poder, isso quer dizer realmente Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo te abençoou, te curou, te libertou. Isaías 53, em pleno cumprimento. Não tem nada novo, não tem nenhum mérito para homem algum. Isso está em você, é Cristo em você, esperança da glória. Esse é o grande mistério dos 7 trovões. Essa é a voz é você, onde você anda calado você é uma voz. Deus te abençoou, me abençoou, nos abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor-lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador.
guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. De Saron Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira